que é a igualdade substancial. Essa igualdade substancial é a base da solidariedade. O que é solidariedade? Solidariedade não é um sentimento, não é um enternecimento, não é uma piedade, tampouco uma compaixão. Então, solidariedade não é um sentimento em relação ao outro. Solidariedade é uma ação concreta em face da dignidade do outro, do bem do outro. Isso é solidariedade. Então o cara tem pena do outro, ele tem compaixão. Ele só vai ter solidariedade quando essa pena resultar essa compaixão resultar numa atitude concreta em favor do bem do outro. Ok? Então o cara bate no ombro: eu sou solidário a ti. Não. Eu tenho uma empatia, eu tenho compaixão de ti, mas solidário eu só serei quando eu fizer algo concreto para ajudar a mudar aquela realidade. Então, solidariedade é uma ação concreta. Primeira coisa. Em favor de quê? Do bem do outro. Quando ela se converte, então, em princípio social e virtude moral. Então, virtude moral porque eu posso ter esse bom hábito que me leva ao bem do outro e leva ao meu também. São pessoas sempre solidárias. Então, a solidariedade tem duas naturezas. Uma natureza de virtude e uma natureza de princípio. Quanto virtude, é aquele hábito de se preocupar com o outro e agir em favor do outro. Enquanto princípio social, ela deve reger a vida da sociedade. E aí que entra o Estado de solidariedade e a diferença que nós temos entre o Estado de solidariedade, que é esse modelo que vem depois da Segunda Guerra Mundial, fundado na ideia de dignidade da pessoa humana. É aí que vem a grande diferença entre solidariedade e securidade. Tem um amigo, eu vou dar esse exemplo que é prosaico também, eu gosto dos exemplos, porque ele explica. Tem um amigo que se preocupa muito, escreve muito sobre os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Jantando certa vez, ele estava entusiasmado defendendo que tem que ter ações afirmativas mesmo, né? A gente tem que... acessibilidade é uma coisa importantíssima. Teve até uma matéria recentemente na televisão sobre acessibilidade. Porto Alegre está bem, mas não está ótimo. Tem muita gente pior, mas é uma coisa importante para a dignidade daquela pessoa portadora de necessidade especial. Estávamos jantando falando sobre isso, e ele me veio com o seguinte argumento. Ele disse assim: e o mais importante é que um dia pode ser você. É que um dia pode ser você. Eu jantando com ele, disse assim: tu não escreveu isso, né? Ele disse: já publiquei. Ele disse: esse era o pior argumento que poderias usar. Porque é um argumento de seguridade. Inclusive a Previdência Social já teve uns conceitos securitários. Hoje é um conceito solidário. Então veja que não é uma coisa simples. Eu não estou falando aqui de sexo dos anjos, de uma coisa assim distante. Isso reflete diretamente na vida das pessoas e na relação que o Estado tem com a sociedade e com as pessoas em si. Então olha só a diferença de um conceito securitário para um conceito solidário, para um fundamento securitário e para um fundamento solidário. Eu tenho que trabalhar para quem tem acessibilidade, porque isso é bom para o outro. Veja que problema moral eu tenho, vamos ser sinceros, quando eu começo, e que egoísmo eu tenho, quando eu começo a defender que tem que ter acessibilidade, porque um dia pode ser que eu seja atingido por essa desventura e me torne também um portador de necessidades especiais. Entenderam? A gravidade moral desse tipo de argumento, que tem uma base antropológica, que é o individualismo. O individualismo utilitarista, que é a forma mais atual de individualismo. A atualização do individualismo é a doutrina liberal utilitarista, que se preocupa com o bem apenas quantitativo, um bem da maioria. Então, se o nosso modelo de previdência fosse securitário, nós entraríamos num pânico social. Por quê? Porque com a engenharia genética, se o nosso modelo fosse securitário, quem tem propensão a determinadas doenças tinha que pagar mais. Porque o modelo é securitário. A tendência é que ele use mais. Fumante, nem precisa de engenharia genética, né? Fumante tem que pagar mais. O modelo é securitário. Quem realiza uma profissão de risco, imagina o caos que ia ser acabar com o próprio empreendimento. Veja que na solidariedade todos participam no bem social, todos dão sua contribuição. Agora imagina se o conceito fosse securitário. Quem realiza uma profissão de risco
tinha que pagar mais, ia quebrar a empresa não ia conseguir concorrer, e olha o efeito que teríamos nisso aí. Essa é a grande diferença entre uma perspectiva securitária e uma perspectiva solidária. Vejam que o welfare state, ou dito Estado Social, ele tinha uma perspectiva individualista, utilitária. E essa é a tese que nós estamos defendendo aqui. Essa perspectiva securitária, ela deu sua resposta quando o liberalismo começou a fracassar, não na produção, porque nisso o liberalismo é muito bom, em produzir riquezas, ele sabe fazer isso, mas na distribuição das riquezas. Quando ele começa a fracassar e entra o Estado welfare, esse Estado welfare fracassa mais adiante justamente porque ele não muda sua antropologia. E sua antropologia de base permanece o individualismo. É por isso que a Segunda Guerra Mundial quebra todos os paradigmas. E esses paradigmas vão refletir na relação entre o Estado e a sociedade. Porque aqui eu não terei mais o homem só como um indivíduo. Eu terei o homem como uma pessoa. Esse é o conceito atual. Essa é a perspectiva. Essa é a ótica do nosso Constituinte. Então, o que é então esse Estado de solidariedade? É um Estado que tem como fim a dignidade da pessoa humana. Tem como instrumento o bem comum, tem como técnica o princípio de subsidiariedade e tem como conformação a ideia de solidariedade. A solidariedade é que conforma, ou seja, que dá forma a todos esses princípios na configuração desse Estado, que tem como fim realizar a nossa felicidade. Muito obrigado. Eu quero parabenizar a palestra inicialmente, professor, porque fizemos algumas passagens e acho que foi muito importante. Eu acho que o pessoal na internet, depois quando eu for fazer a edição desse vídeo, vai gostar muito de ter esses conceitos, trabalhar essa questão epistemológica, porque falta muito isso às vezes. As pessoas acabam falando coisas que não sabem o que representam. Então acho que até fiz algumas pontuações aqui, mas primeiro eu gostaria de saber se alguém gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Eu vou passar o microfone por causa do som, para o pessoal poder escutar e para a gente filmar. Depois eu passo o microfone para a gente também. Nome e profissão, se puder. Sou advogado. Meu nome é Kleber. Kleber. Minha pergunta é o seguinte: o senhor acredita que nós vivemos hoje, a nível do Brasil, num estado de direitos para a sociedade ou não? Mas me explica o que é estado de direitos. Se a sociedade, se as pessoas têm direitos ou não. Eu vou dizer por que isso. Porque eu acredito que as pessoas possuem uma expectativa, não direitos. Ninguém tem direito. Todos temos uma expectativa de alcançar alguma coisa através do direito. Porque quando as pessoas... Eu já fiz vários cursos, já assisti várias palestras e muitas pessoas muito mais inteligentes que eu dizem assim: por que nós vivemos num estado de direito? Ninguém vive num estado de direito. Então as pessoas têm uma expectativa. E eu acho que a solidariedade também é uma questão em relação a isso. O governo não te transmite uma solidariedade. Ele te transmite, as pessoas têm uma expectativa de criarem alguma coisa, de ganharem alguma coisa, de terem alguma coisa. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. Um pouco relacionado ao protagonismo, né? Das pessoas de terem possibilidade de fazer alguma coisa. Professor. Muito boa pergunta. Ela passa por dois conceitos aqui. Primeiro, a diferença entre utopia e valor. Então, utopia e valor são irmãs gêmeas. São tipos ideais. A grande diferença entre a utopia e o valor é que no segundo